Então, vamos iniciar nossa última unidade, a unidade 4. Para a verificação do sistema de gestão ocupacional, nesta unidade serão definidos os indicadores em segurança do trabalho. Foi verificado nas unidades anteriores que a medição do desempenho é um dos requisitos exigidos pelas normas, a OSAS 18001 e a ISO 45001. Também nesta unidade será discutido o papel das normas regulamentadoras na gestão ocupacional e o impacto da indústria 4.0 e a gestão. Essa disciplina ela foi dividida em 5 tópicos. No primeiro tópico será visto os indicadores de segurança do trabalho. Já o segundo tópico será dedicado à implantação e gestão das normas regulamentadoras. O terceiro tópico apresentará novos conceitos de gestão ocupacional, com destaque para a indústria 4.0. E por fim, na 4 e 5, atividades da unidade e bibliografia. Então, vamos iniciar o tópico 1 da unidade 4, indicadores em segurança do trabalho. Como já está tratados os objetivos dessa disciplina, uma das práticas para planejar, promover o sucesso da melhoria contínua e tomar decisões no sistema de saúde e segurança do trabalho nas organizações é o monitoramento das ações e medições de desempenho. Então, o porquê e o que permite o monitoramento das ações e medição da saúde e segurança do trabalho? Permite a verificação da situação atual do sistema de segurança no trabalho nas instalações. Monitora acidentes, incidentes, não conformidades, treinamento, entre outros aspectos fundamentais para o controle e melhoria do sistema de segurança no trabalho. Permite o registro e gerenciamento de informações sobre o sistema de segurança no trabalho, gerando um histórico de resultados de investimentos, auditorias, análises, etc. do sistema de segurança no trabalho. Através do monitoramento, é permitido conhecer o desempenho do processo de segurança e saúde no trabalho. São identificados com o monitoramento os principais pontos de melhoria do sistema de segurança. São obtidos parâmetros confiáveis para o processo de tomada de decisão e também o monitoramento ele auxilia o processo de implementação e gerenciamento das melhorias e mudanças na área do sistema de segurança no trabalho. Então, os procedimentos para monitorar, medir e registrar regularmente o desempenho em segurança e saúde no trabalho devem ser elaborados, estabelecidos e analisados periodicamente. Responsabilidade, obrigação de prestar conta e autoridade para monitorar devem ser definidas nos diferentes níveis da estrutura administrativa. Como é que pode ser definida a medição de desempenho do sistema de gestão ocupacional? Aqui será mostrada que a medição de desempenho ela pode exercer várias funções no processo gerencial. A primeira seria o quê? A visibilidade. As medições de desempenho podem ser utilizadas para um diagnóstico antes da intervenção para a melhoria dos processos. Então, nós temos a relação medições e diagnóstico inicial.
A outra função seria a de controle. Nesse caso, a medição de desempenho, ela auxilia na identificação de problemas e após a sua detecção, podem ser propostas as ações corretivas. A terceira função seria a melhoria. É a verificação do impacto das ações de melhoria sobre o desempenho do processo. Em relação à implantação de estratégias, o encaminhamento das ações de colaboradores cujos trabalhos contribuirão para a elaboração e implantação dos procedimentos é importante. Então, ou seja, direcionamento das ações e implantação das estratégias podem ser obtidas com o encaminhamento de ações de colaboradores. Por fim, o envolvimento dos colaboradores. Os sistemas de medição também podem aumentar a participação das pessoas no gerenciamento dos processos. É importante que as informações referentes aos indicadores sejam amplamente divulgadas nas empresas. Agora vamos ver como é que é feita a seleção dos indicadores de segurança. De acordo com a Fundacentro, os indicadores de segurança devem ser selecionados de acordo com o porte, natureza e objetivos da empresa, ou seja, devem ser específicos para cada empresa. E para isso, devem ser consideradas medidas qualitativas e quantitativas baseadas nos fatores de riscos, ou seja, nos perigos e nos riscos identificados. Já um outro autor sugere que a definição do sistema de indicadores envolva procedimentos para a coleta e processamento de dados, formatos e frequência para a distribuição da informação, processo de avaliação que permita a identificação de ações para a melhoria de desempenho e processo de revisão e atualização do sistema. Há ainda uma série de requisitos básicos para a seleção de um indicador. Então, a gente pode começar com alinhamento com objetivos estratégicos, ou seja, deve estar de acordo com os objetivos planejados. A representatividade com o processo a que se refere. Deve ser simples, ou seja, deve ser de fácil aplicação e compreensão. Deve ter custos baixos, estabilidade, ou seja, os dados coletados com base em procedimentos de rotina que permitem análise de tendência ao longo do tempo. A abordagem experimental. Inicialmente, testar os indicadores mais necessários e, nesse caso, se esses não se mostrarem realmente importantes, devem ser alterados ou excluídos. Comparação externa. Considerar também indicadores que permitam comparação de desempenho da empresa com outras empresas e a melhoria contínua é a avaliação periódica dos indicadores. Portanto, indicadores de segurança são índices mensuráveis que representam avaliações de pontos essenciais para o monitoramento de um sistema de gestão ocupacional. Então, a classificação dos indicadores. Como os indicadores de segurança são índices mensuráveis que representam avaliações de pontos essenciais para o monitoramento de um sistema de gestão ocupacional e dependem das particularidades de cada processo, a organização ela é responsável por definir os índices reais e representativos que podem influenciar as decisões, pois são críticos ou essenciais para as empresas.
Os indicadores de segurança podem ser classificados em 4 grupos distintos: os normativos de prevenção, diagnóstico de acidentes e incidentes. Esses 4 grupos juntos possibilitam uma análise crítica, eficiente e tomada de decisões adequadas. Então, os primeiros indicadores que nós vamos definir aqui são os indicadores normativos. Os indicadores normativos são os que verificam o cumprimento legal das normas e das legislações federal, estadual e municipal. Eles estabelecem critérios de monitoramento baseados em requisitos legais e podem ter variações em função do grau de risco, do tipo de processo, localização, entre outros fatores. Então, aqui pode ser exemplificado os indicadores normativos. Então, eu tenho a ação e tenho que a exigência legal. Então, por exemplo, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A exigência legal é devido à legislação estadual e às seguradoras, por exemplo. Agora, um laudo de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. A exigência legal seria a NR10 e seguradoras também. Treinamento da NR10, aí já é a exigência legal, a norma regulamentadora 10. O programa de prevenção de riscos ambientais já é definido pela NR9. Agora vamos definir os indicadores de prevenção. Esses indicadores eles são referentes à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e são conhecidos como indicadores de ação e estão ligados indiretamente aos indicadores normativos, sendo avaliados e monitorados continuamente. Temos como exemplo, vamos pegar o Plano de Ação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Então, a ação aqui no caso é o que? O PPRA, que é a fonte, ele prevê o fornecimento de proteção auricular do tipo plug para determinada função ou a instalação de sinalização de segurança em um determinado setor. Agora, a adequação da não conformidade do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Aqui já a fonte é o laudo de SPDA e a NR10. Instalação de proteção em máquinas, a fonte já é a NR12. Os indicadores de diagnóstico são aqueles que têm como objetivo a aplicação de metodologias para o reconhecimento, identificação e medição dos riscos e perigos e seus agentes. Normalmente estão relacionados com as normas de gestão. Então, aqui a gente pode ver como exemplo, com a norma de gestão, o plano de ação para neutralização de riscos, a fonte sendo a ISO 45001, e a identificação de perigos e riscos, como sendo a NR1 e a ISO 45001. O outro exemplo seria a análise de riscos em máquinas e equipamentos, cuja fonte é a NR12. Como esses indicadores eles geram evidências sobre os riscos identificados e podem então ser monitorados, é cumprido um dos requisitos das normas de gestão. Como determinadas normas ou legislação citam esses indicadores, eles estão correlacionados com os normativos. Eles são classificados independentemente apenas para facilitar
a implantação de um sistema de gestão. Por fim, vamos definir os indicadores de acidentes e incidentes. Esses indicadores, eles se concentram na avaliação, controle e acompanhamento dos acidentes de trabalho, associando sua frequência e gravidade aos custos envolvidos. Por causa da melhoria contínua, os incidentes também são monitorados e é uma medida que já se tornou fundamental na prevenção de acidentes e esses índices são considerados índices reativos. Então, aqui nós temos um determinado setor de uma instalação, os tipos de acidentes, então teve com fatalidade, acidentes com afastamento e acidentes sem afastamento. Então, nós temos no ano de 2016, no ano de 2017 e no ano de 2018. Então, está mostrando uma tendência do número de acidentes e incidentes nas instalações. Índices proativos e reativos. Como já discutido anteriormente, os indicadores de segurança retratam o comportamento de um sistema de gestão ocupacional com informações, dados e a situação atual. Além disso, são apontados os processos e atividades que estão sendo desenvolvidos para que seja possível o controle de riscos e, se preciso, fazer intervenção. Nesse caso, os gestores precisam tomar decisões adequadas. Em relação à segurança do trabalho, é necessário indicadores de desempenho que identificam taxas ou danos com base em ocorrências ou eventos, o que demanda uma atuação dinâmica constante e o melhoramento da gestão. Em função disso, são definidos dois indicadores, os proativos e os reativos. Antes da gente passar a definir os índices proativos e reativos, vamos ver a definição de proativo. Proativo é alguém que se antecipa a futuras mudanças ou problemas. Medidas proativas focam em avaliar o quão efetivamente se está executando o monitoramento dos processos para resultar boas respostas ou bons resultados. A proatividade é ter a capacidade de fazer com que o nosso comportamento resulte de decisões tomadas conscientemente e não de condições externas. Então, vamos definir o que seja o indicador proativo. No que seja relacionado às ações relativas à saúde e segurança no trabalho, essas dependerão da complexidade de processos reais em cada organização. A estratégia a ser estabelecida para melhorar o desempenho organizacional para a saúde e segurança no trabalho depende do posicionamento no gerenciamento dos riscos e perigos. Então, uma postura proativa seria atuar nas falhas encontradas nos processos. Mais que uma obrigação legal, a segurança e saúde no trabalho devem ser o quê? Prioridade, pois delas depende todo o desempenho organizacional. Condições adequadas de trabalho associadas a uma boa saúde do trabalhador são condições básicas para qualquer organização. Então, no monitoramento de desempenho da organização, há ênfase na utilização do tipo de indicador proativo, pois com esse indicador é possível detectar qualquer desvio de critérios operacionais, legais ou regulamentares. Então, o indicador proativo ele é utilizado para a detecção e medição de resultados e impactos negativos em fase precoce.
para gerenciar informações que auxiliem na solução de problemas, possibilitando a execução de ações preventivas. Já a Fundação Centro, ela estabelece que o monitoramento ativo ele deve compreender os elementos necessários para desenvolver um sistema proativo. Então, esse monitoramento ele deve incluir a avaliação ou análise de planos específicos executados, a avaliação de critérios de desempenho e dos objetivos para garantir que estão sendo obtidos, inspeção automática de métodos de trabalho, instalações e equipamentos, fiscalização do ambiente de trabalho, incluindo a organização do trabalho, prevenção da saúde dos trabalhadores por meio de controle ou acompanhamento médico e cumprimento da legislação nacional aplicável. Então, a seguir serão apresentados exemplos de indicadores proativos. Ao utilizar os indicadores proativos, nós temos a vantagem de atuar preventivamente e evitar que ocorram acidentes e danos. É importante também estabelecer ferramentas que possam retroalimentar o sistema, demonstrando o comprometimento e a participação das lideranças na gestão em saúde e segurança no trabalho. Então, como exemplo de indicadores proativos, nós podemos citar o número dos membros dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, a frequência das auditorias, o tempo de implementação das recomendações das auditorias, a frequência e eficácia das reuniões de segurança, a utilização de equipamentos de proteção individual, o nível de exposição a agentes ocupacionais no local de trabalho, a identificação dos riscos e o relatório dos especialistas em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Então, pelos exemplos, é verificado que se atua previamente para evitar que possam ocorrer acidentes e danos. Os indicadores reativos são dados ou informações que resultam após as ocorrências ou danos. Atuam de forma passiva e serão utilizados somente após os eventos e servem como uma forma de medir como está a gestão em saúde e segurança no trabalho. Basicamente, é a forma tradicional de avaliação de desempenho. Os incidentes, eles são considerados indicadores reativos. Então, indicadores reativos são aqueles que medem ou demonstram resultados após danos ou acidentes. E, embora sejam analisados após a ocorrência dos danos ou acidentes, eles ajudam na tomada de ações, realimentando o sistema e evitando a reincidência dos problemas. A Fundacentro, ela estabelece que o monitoramento reativo, ele deve incluir a identificação, a notificação e a investigação das lesões, degradação da saúde, doenças e incidentes relacionados ao trabalho, inclusive o monitoramento das faltas acumuladas por motivo de doença. Além disso, é necessário incluir outras perdas, como danos a propriedades, desempenho eficiente em segurança e saúde e outras falhas no sistema de gestão da saúde e segurança do trabalho, bem como programas de reabilitação e restauração da saúde dos trabalhadores. Então, exemplos de indicadores reativos: número de atos inseguros, condições perigosas, números de incidentes, ocorrência somente com danos materiais, danos às propriedades,
programas de reabilitação, informações de ocorrências perigosas, acidentes com afastamento, ausência por doenças, reclamações externas, desempenho deficiente em segurança e saúde e o restabelecimento da saúde dos trabalhadores. Aqui apresentaremos a obrigatoriedade do cálculo dos indicadores reativos. Em vários países, a legislação obriga a coleta de indicadores reativos. No Brasil, a NR4 estabelece a obrigatoriedade de cálculo de 2 indicadores de caráter reativo: a taxa de frequência de acidentes e a taxa de gravidade. A taxa de frequência de acidentes é o número de acidentes por milhão de hora-homem de exposição ao risco em determinado período. A taxa de gravidade é o tempo comportado por milhão de horas-homem de exposição ao risco em um determinado período. Então, aqui a gente calcula a taxa de frequência de acidentes em função do número de acidentados pelo número de horas-homem de exposição ao risco. E a taxa de gravidade, ela é calculada em função do tempo calculado e do total de horas-homem de exposição ao risco. Para maiores detalhes em relação a esses cálculos, devem ser consultadas as normas NR4 e a ABNT NBR 14280. Um dos requisitos de um sistema de gestão é o cumprimento da legislação vigente, seja ela municipal, estadual ou federal. Dessa forma, é evidente a implantação e gestão das normas regulamentadoras. O objetivo das normas regulamentadoras é apresentar as determinações de forma generalista em certos casos específicos. Essa classificação das normas regulamentadoras em generalistas e específicas é para facilitar a implantação do sistema de gestão. Ela não tem objetivo obrigatório ou legal. A norma generalista é a norma que, de forma geral, se enquadra praticamente em todas as atividades econômicas, ou seja, elas independem das características da organização. Específicas, elas são relacionadas para determinadas áreas de uma instalação ou para um determinado segmento. Então, como por exemplo, nós podemos pegar a NR10. A NR10 ela é aplicada em empresas que prestam serviços sem eletricidade ou em instalações elétricas de determinadas empresas. Mas se a gente pega, por exemplo, a NR3. A NR3 ela é generalista porque ela se trata do embarco ou interdição de instalações. Então, ela pode ser aplicada em qualquer instalação. Então, agora nós vamos verificar a gestão ocupacional e a implementação das normas regulamentadoras. A gestão ocupacional, ela pode ser definida por 4 parâmetros. Então, nós temos a política de gestão ocupacional. Aqui, no caso, nós temos as normas regulamentadoras, o fator humano, os resultados e objetivos. A política de gestão ocupacional, ela corresponde à missão e aos valores da empresa. Já as normas regulamentadoras, elas são a base, são a sustentação da gestão ocupacional. São a base da implantação e definem quais são as necessidades iniciais do sistema. O fator humano são os trabalhadores e os gestores que fazem acontecer, realizam, verificam e cumprem o que foi definido para a gestão ocupacional. Já os resultados e objetivos, por exemplo, são
um ambiente seguro, um baixo custo com indenizações, por exemplo. Agora, quais as características do sistema de gestão ocupacional? Avaliação e identificação de riscos, cumprimento de requisitos legais, controle de documentos, medição de desempenho, competência, treinamentos e conscientização. Então, a gente está verificando que são as mesmas características já discutidas anteriormente pelos sistemas de gestão de modo geral. Agora vamos apresentar um fluxograma de implantação das normas regulamentadoras. A implementação das normas regulamentadoras devem ser primeiramente identificadas quais são obrigatórias com base na atividade da empresa. A seguir, essas normas devem ser classificadas em generalistas e específicas. O ideal é começar pelas generalistas, ou seja, traçar um plano de ação para cumprir as normas generalistas. A terceira etapa é elaborar um plano de ação para o cumprimento legal das normas específicas, que geralmente demandam um tempo maior para serem colocadas em prática em função de particularidades de cada uma e demanda também uma equipe multidisciplinar. Em certas empresas é possível desenvolver um plano simultâneo que envolve as normas generalistas e específicas. O monitoramento ele deve ser feito para atestar o efeito da implantação das normas e monitorar, por exemplo, se alguma norma foi revisada. A análise crítica define a necessidade de ajustes, por exemplo, no plano de ação. Agora serão apresentados novos conceitos de gestão ocupacional. A tecnologia e a inovação devem fazer parte da rotina de qualquer empresa. Essa é uma das principais formas de se destacar no mercado, otimizar processos e, por fim, obter lucros. A sucessão de inovações verificadas trouxe a chamada quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, termo usado para descrever o uso da tecnologia como principal forma para automatizar tarefas, armazenar dados e facilitar os processos industriais. A indústria 4.0, devido às suas características, ela demanda novas formas de gestão e engenharia, o que gera novos desafios para a engenharia de segurança do trabalho. Pois no que se refere à segurança no trabalho, é importante, aqui no caso, a interação homem-máquina. Os aspectos que sustentam essa nova concepção industrial são representados pelos seguintes itens: a capacidade dos computadores e a confiabilidade das interfaces software-usuário, a disponibilização de informações em tempo real em todas as fases do processo, inovações tecnológicas que permitem a integração de sistemas e interfaces com tecnologias de automação, mecânicas e eletrônicas. Agora, a interação, como falado aqui, homem-máquina, ou seja, a interação dos trabalhadores com os robôs ativos e aparelhos idênticos a robôs, caracteriza-se pelos parâmetros espaço e tempo. Então, o que seria isso? Por exemplo, um compartilhamento de espaço entre homem e robô em momentos diferentes, a situação é cooperativa. Sem compartilhamento de espaço e tempo, não interativa. E compartilhamento de espaço em um determinado momento é a colaborativa. Então, a indústria 4.0, ela trouxe uma concepção nova da segurança no trabalho, já que agora tornou-se possível
uma interação homem-máquina no espaço-tempo. Anteriormente, as boas práticas indicavam a necessidade de neutralizar esta interação. A indústria 4.0, além da contribuição tecnológica, trouxe a necessidade de um novo formato de gestão, ou seja, é necessário atualizar as formas de gestão, disponibilizando as informações em tempo real. Então, os pontos a serem observados para a nova gestão ocupacional. Com novos procedimentos para interação homem e máquina em uma célula colaborativa, por exemplo, são necessários novos indicadores de segurança. Integrar e monitorar as informações em tempo real para avaliar o desempenho do sistema. Interação homem-máquina mais com robôs tradicionais. A nova concepção trazida pela indústria 4.0 proporciona a identificação dos processos que utilizam robôs colaborativos e robôs tradicionais. Isso porque os fundamentos de gestão devem ser distintos. Os robôs colaborativos, eles são diferentes dos robôs tradicionais, já que foram projetados para operar com segurança lado a lado com os seres humanos, dentro de um espaço definido como trabalho conjunto. Mas, nas instalações com robôs tradicionais, o foco continua o mesmo. Não pode haver contato robô e trabalhador. Nesse caso, é preciso ver as exigências da NR12 e da ABNT NBR 12.100 para a identificação de riscos e ações para neutralizar os possíveis problemas e que devem ser evidenciados no sistema de gestão. Então, deve ficar atento que quando trata da apreciação de risco, há as barreiras físicas ou eletrônicas, distâncias de segurança, treinamentos e procedimentos para interação de operação e manutenção da célula. Os controles de acesso já são conhecidos, portanto, a identificação de riscos e ações para neutralizar seguem a NR12 e a NBR 12.100 e devem ficar evidenciadas, como já disse, no sistema de gestão. Então, vamos ver agora a interação homem-máquina, mas com robôs colaborativos. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, os operadores podem trabalhar próximos a robôs enquanto seus atuadores estão energizados. Portanto, nesse caso, pode eventualmente ocorrer o contato físico entre o robô e o operador, mas deve ser ressaltado que, diferentemente dos robôs tradicionais, esses já possuem dispositivos de segurança que permitem uma interação segura. No contexto da gestão, a especificação de uma célula colaborativa envolve a especificação de um projeto, a homologação de fornecedores, a validação de segurança, treinamentos, testes e liberação para operação. Além disso, a NR12 continua sendo o quê? A referência, enquanto os riscos são avaliados de acordo com a NBR 12.100. Ou seja, o requisito legal não é alterado. Porém, na avaliação de risco é considerada a parada monitorada segura, o guia manual, o monitoramento de velocidade e separação e a limitação de energia e força. A parada monitorada ou parada de segurança vigiada do robô é um estado que é monitorado
e o acionamento pode continuar o quê? Ligado. Guia manual. A segurança do operador é garantida porque o robô pode ser guiado pelas mãos do operador com velocidade reduzida e segura. Monitoramento da velocidade e distância. A velocidade e trajetória dos percursos de movimento do robô são monitoradas em função da velocidade e posição do operador no espaço. E a limitação da força e potência. O contato físico entre o robô e uma pessoa pode acontecer de modo intencional ou não, pois há limites de esforços biomecânicos que não podem ser excedidos na colisão do robô com membros do corpo. E finalmente vamos apresentar os softwares de gestão ocupacional. Os softwares de gestão ocupacional já são uma realidade e uma tendência devido à necessidade de informações padronizadas e rápidas, além das exigências do e-social e, naturalmente, devido à indústria 4.0. Com os softwares, as empresas conseguem mapear de forma visual as condições dos sistemas, analisar de forma crítica e eficiente, tomar decisões mais rápidas e, consequentemente, corrigir o que for necessário. Os softwares de gestão, eles são classificados em generalistas e específicos. Os generalistas são os que geralmente gerenciam as normas gerais, NR1, NR5, NR9 e outras. Ou seja, contribuem para uma gestão ocupacional eficiente e para o planejamento de ações garantindo a saúde e segurança das pessoas. Os softwares específicos, eles são utilizados em determinadas áreas, as quais exigem o quê? Informações mais específicas, além de apresentarem facilidades de apresentação para os auditores e medição de desempenho. As funcionalidades do software de gestão. Então, nós temos o quê? O controle de acesso e perfis de usuários. Nós temos um acesso multiusuário, arquivamento de documentação, elaboração e gestão de cronograma de ações, controle e gestão e EPIs ferramental, elaboração de procedimentos técnicos, geração de relatórios e gráficos e gestão de dados e laudos. O desafio hoje é integrar as informações em tempo real conforme os mecanismos da indústria 4.0. A integração dos sistemas torna a gestão ocupacional mais ágil, possibilitando tomadas de decisões mais eficientes em menor tempo. Isso gera redução de custo sem comprometer a integridade do trabalhador. Então, nessa unidade foi verificado que os indicadores de segurança do trabalho são utilizados para medição do desempenho do sistema de gestão ocupacional. Ao medir o desempenho por meio dos indicadores de segurança, os gestores obtêm informações e dados das estratégias adotadas e do estado atual do sistema. Também foi estudado que a implantação das normas regulamentadoras permite que os gestores verifiquem os perigos e riscos nas instalações e, por meio de um plano de ação, consegue neutralizar, eliminar ou diminuir os riscos verificados. O desafio atual na gestão ocupacional é integrar as informações em tempo real conforme a indústria 4.0 às informações dos softwares de gestão e o e-social. O emprego dos softwares torna a gestão ocupacional mais ágil,
tomadas de decisões mais rápidas e com redução de custo e protegendo o trabalhador. Agora, então, é possível, com a finalização da unidade 4, vocês executarem as atividades relativas a essa unidade. Agora, em relação à disciplina Administração aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho, esta possibilitou, mais uma vez, atestar a importância das empresas em garantir que as suas operações e atividades sejam realizadas de maneira segura e saudável para os empregados, atendendo aos requisitos regidos pela CLT e normas regulamentadoras que tratam de segurança e saúde ocupacional. Desse modo, o sistema de gestão atua no comprometimento e atendimento aos requisitos legais e regulatórios, podendo trazer benefícios tanto do ponto de vista financeiro ou motivacional, visto que o ambiente de organização seja livre de riscos e danos. Por quê? Porque estes riscos, eles são considerados o quê? Inaceitáveis no ambiente de trabalho para garantir o bem-estar físico, mental e social dos colaboradores. Bons estudos!